A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, pastores, irmãs, novos convertidos, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero vos dar um testemunho hoje que me aconteceu há 42 anos atrás, entendeu? Então vou ler a palavra de Deus, São Mateus 28, 18 a 20, que fala a grande comissão do Senhor, que manda testemunhar a Bíblia. E depois eu vou contar o meu testemunho e ver para você. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido Deus, bondoso Pai, essa é a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor me dê palavra, que o Espírito Santo fale no meu coração e em cada coração. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os amigos e irmãos ouçam, Senhor, e vejam essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, meus amados e queridos irmãos, hoje é 27 de outubro de 2025, o dia e o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra. Não quero e não gosto de ser pessimista, mas muita coisa aconteceu esse ano e muitas coisas acontecerão o ano que vem. Cada dia fica mais difícil. Então é tempo de nós lembrarmos. Quem sabe tem pessoas que hoje não lembram do que fez. Não tem na mente o grande trabalho que ela teve em favor da obra. Eu vou dizer para vocês um testemunho próprio que aconteceu comigo, para que você, meu irmão e minha irmã, não desista de uma pessoa, não deixe de testemunhar o Evangelho. Jesus aproximou-se, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele enviou. Eu quero dizer para os irmãos que agora em novembro, dezembro, faz 42 anos que eu conheci uma família no Mato Grosso, entendeu? E lá em Cuiabá, eu vindo de Rondônia. Eu fui para Rondônia com a minha esposa, com 2 crianças, e meu pai era vivo, meu irmão e minha irmã, meu cunhado com a minha irmã e 2 crianças também. No intuito de conseguir terra, que tempo lá que diz que o governo estava dando terra. Eu saí, tinha um dinheiro, tinha condições e perdi tudo. Quando eu voltei, isso foi 30 e poucos dias, foi bastante para perder tudo. Quando eu voltei, até Várzea Grande, eu vim com o carro velho. E ali tive que vender, porque acabou o dinheiro, um desmanche, para dar o dinheiro para as pessoas que estavam comigo. Meu pai, meus irmãos, o meu cunhado, com a esposa e os filhos, viram embora. E eu fiquei ali, aguardando um dinheiro que entraria, de um pecúlio que eu tinha dado autorização, o cartão para o meu cunhado receber para mim. Aqui eu abri uma conta no banco ali e aguardei ele enviar esse dinheiro para mim, para eu poder vir embora. E ali conhecemos uma família. Eu não me lembro o nome da esposa nem do esposo. Ela tornou-se amiga da minha esposa, era tudo jovem, só que não sei se ela era mais velha
eram crentes. Nos ajudaram muito. Falaram da palavra. Nós vimos um brilho na vida deles. E nós viemos embora. E eles moravam ali, eles eram de Rondônia. Eu tinha um telefone de um parente deles que trabalhava no banco. E nós trouxemos esse telefone. Chegando em São Bernardo, quando chegamos de madrugada, fui morar perto de uma favela, lá perto da faculdade, e arrumei um barraco lá, 2 cômodos, entrei dentro, com 2 crianças, minha esposa sem roupa, sem traje, sem nada. E ali eu fui procurar serviço, entrei na êncora. Aí eu conheci o pastor Jeová, que era presbítero, pastoreava uma congregação, ele era torneiro ferramenteiro. E ele me enganou para Jesus. Eu tinha um propósito, eu ia receber o salário, era semanalmente, era por agência, temporário. E fiz um negócio. Eu não acreditava em Deus, eu era ateu. E disse, um homem que se tem Deus, então me mande um homem de uma religião que seja certo por ele, que salve ele, pode salvar o homem. Eu quero que um pastor, ou a pessoa, o papa, ou o padre, o líder dessa religião, me procura, e o dízimo está lá guardado. E eu fui trabalhar, tirei o dinheiro, coloquei no envelope e deixei lá na gaveta. E um amigo me pediu assim, falou, Toledo, me dá um cigarro. Eu falei, pega na gaveta. E eu tinha traçado umas peças e ia furar. Aí ele pegou e falou assim, só tem 2. Eu peguei e falei, não, pode pegar, estou deixando de fumar. Ele disse, está virando crente? Aí eu falei, eu não sou cachorro. E o pastor Jeová era presbítero, estava no torno do lado. Ele levantou humildemente, veja bem, porque eu falei alto. Ele disse assim, é crente, é crente. Aí eu entendi se eu falar que era. Não, por quê? Ele falou assim, não, porque eu sou, pela misericórdia eu sou. Eu congrego dirijo uma congregação. Falei, rapaz, então você é uma pessoa certa. Eu tenho um dízimo para entregar para um chefe de uma igreja. O primeiro que me procurou foi você, então. Ele pegou e falou, não, mas espera aí. Você sabe o que é dízimo? Eu falei, amigo, para fazer conta não tem que ser crente. Eu sei que o dízimo é 10% de qualquer coisa que eu tenho. Ele falou, eu posso levar, mas você vai na igreja. Eu falei, tá bom. Ele pegou o dízimo e entreguei para ele. Ele virou as costas, eu falei para encarregar, não ficar fazendo hora essa. O crente falando na igreja, vou nada. Aí eu não fui. Quando eu fui na sexta-feira, ele chegou e falou assim, ô Antônio, é tudo pessoa da mesma idade. Você falou que ia na igreja, eu cheguei e entreguei o dízimo para a igreja. Falei que era o homem, estava lá e guia. Você não foi, como é que eu fiquei? Ficou feio, né? Eu falei, tá bom. Você vai domingo, sábado lá? Então eu falei, tá bom, eu vou lá. No sábado, à noite, eu fui. Cheguei lá, sentei. Lá no banco de trás. Quando foi mais um tempo, chegou ele, a esposa, com 2 crianças, 3, pequenininho. Ele entrou no púlpito, joelhou, orou, depois tinha outra pessoa dirigindo, depois ele pegou a palavra. Falou, isso aí é a pessoa que deu aquele dízimo que eu trouxe na igreja. Meu amigo trabalha comigo, tá bom. Ele pregou sobre Zaqueu. E antes de terminar de fazer o apelo, eu estava lá na frente para aceitar Jesus. Foi a coisa melhor que eu fiz. Então eu tenho certeza do seguinte, os salvos sairão do meio da igreja, não é toda a igreja. Porque eu fiz um propósito com Deus, ele mandou o líder de uma igreja da onde sai a salvação.
A salvação sai do meio da igreja dos crentes. Não vou dizer que todos os crentes são salvos. E qual é o testemunho desta família? Aí eu fui até na telefônica, liguei lá para a família e falei para a pessoa, fala para fulana, dona fulana, meu esposo, você é parente dele, nós aceitamos Jesus, estamos morando em Mauá, já arrumei um emprego, e eu nunca mais falei, mas ficou plantado o testemunho é ajuda. Quem sabe hoje aquele casal deve ser vivo, sim, eu penso, né? Eles não lembram que ganhou alma para Jesus, mas ganhou uma família, ganhou um pastor. Eu costumo dizer para a igreja, meu irmão, minha irmã, você não sabe aonde você lança a palavra de Deus. Se é uma alma ou se é um ganhador de alma. Se é um pastor, se é um profeta, se é um ensinador da palavra, ou se é apenas uma alma para ser salva. Já vale mais do que o mundo inteiro. Então, esse casal lá nos anos de 84, mais ou menos novembro para dezembro, nos evangelizou, nos ganhou com o coração, com a mente deles. Pela misericórdia, tenho pastoreado a igreja, servi a Deus com sinceridade, com as minhas fraquezas. Mas meditando nesta palavra, dê testemunho daquilo que a ti aconteceu e vivificará a alma. Não sei se este homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, se são pastores hoje, se estão vivos ou se estão parados. Estou dizendo, nosso tempo chegou, nós servimos a Deus, não tínhamos vocação para ser pastor, para ganhar alma. Lembra-se que você ganhou uma alma, uma família inteira e um pastor, pelas vossas bondades, pelo vosso coração. Nunca pense que você não pode. Olha para aquele homem, para aquela mulher que prega, que louva, que está desviado, está bebendo, está prostituindo, está se batendo, matando. Não foi o Espírito Santo quem fez isso, foi Satanás, porque ele é demônio, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ide pregai o evangelho, ora por esse casal, por essa família, porque amanhã eles vão estar em pé. E quando ele estiver em pé, se você estiver doente, ele vai te visitar. Ele vai orar por você. Ele vai se preocupar com você. Para de você falar, por que esse fulano preocupa comigo? Porque Jesus Cristo, ele nos exorta. Ide pregai o evangelho. Testificai desta palavra. Ora pelos enfermos. Ora pelos irmãos, pelas irmãs que estão tristes, abatidos. Quantas famílias se desfazendo dentro da igreja. E quantos obreiros, quantos pastores, quanta liderança que não está olhando para este lado. Só alguém que foi salvo pela misericórdia de Deus, por famílias que também renunciaram os seus erros. Lembra que eu sempre falei para os senhores que o meu pastor que faleceu, o pastor Jeová, o primeiro pastor, meu amigo, me lembro que ele era novo, como eu também era novo. A esposa dele era jovem, como a minha esposa também era jovem. Tinha crianças novinhas.
E eles deixavam. Eles iam visitar, ensinava. Eles saíram de São Bernardo para vir em Mauá, quando eu morava num barraquinho. No dia da morte dele, ainda falei com o filho dele, o mais velho, um dos mais velhos, e ele lembrava certinho onde eu morava. Ou seja, quantas famílias eles visitaram. Alguém me visitou, colocou, então eu devo a minha conversão, aquela alma, aquela família que me, com carinho, mostrou o amor de Deus para comigo e para com a minha família. Não precisa ser rico para ganhar uma alma para Jesus. Tem que ser crente. E a vida do pastor Jeová, da família, por vezes que o pastor e a mulher é que mais sacrifica com crianças. Ela tem essa chamada. A obediência eu devo à família. O pastor que Deus recolheu, a missionária, a família, está entendendo? É um preço profundo que eu não tenho como pagar. Não tem, é impagável. Eu tenho que viver orando pela família, pela pastora, pela família dela, amando a minha pastora, porque quando eu precisava, a minha família precisava, ele saía lá de Diadema para ir lá em Mauá com as crianças, para visitar-me lá no barraco. São coisas que não se paga. O testemunho faz mais. Pode pessoas não entender, pode pessoas dizer assim, mas a pessoa é dura. Não sei. Eu amo porque me amaram primeiro. Aquela família lá do Cuiabá, Várzea Grande, foram responsáveis por mexer no nosso coração e levar-nos a aceitar a Jesus. Eu louvo a Deus pela vida deles. Aonde você estiver ouvindo, meu irmão e minha irmã, esse pastor e aquele jovem que estava lá em Várzea Grande, vindo de Rondônia, com a esposa, a Luz e 2 crianças. E a bondade de Deus me alcançou por intermédio dos seus amores. Quanto a família do pastor Jeová mora aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias e oro todos os dias pela missionária, pelos filhos. Não oro mais por ele porque Deus a recolheu. Amados e queridos irmãos, agora eu continuo visitando as pessoas que precisam ser ajudadas. Por quê, pastor? Você imagina uma irmã perdeu seu esposo, não é perdeu, Deus recolheu o esposo. Ela tem assistência. Se ela não tem assistência, ela tem dificuldade espiritual. Se não tem financeira, mas tem emocional, carnal, tem lutas que o cercam. E precisa de alguém para ajudar, compreender, amar, sem pedir amor em troca. Ajudar, porque cuidar das viúvas e dos órfãos é mandamento bíblico. Agora tem uma família de Deus, que eu amo, estão distanciados da presença do Senhor Jesus. O que eu posso fazer se eu já fui visitar? Agora, não me receberam. Eles estão parados. O inimigo é triste, porque eu a amo.
E eu sei que se eu entrar para conversar com eles, Satanás vai perder. Então eles estão virando as costas. Eu tenho que orar para que Deus visite o coração deles, que eu possa receber um convite para ir fazer uma visita, que eu possa ouvir a voz dele dizendo que você pode vir na minha casa. Amados, você sabe que Deus tem um plano numa família e Satanás tem uma astúcia contra essa família. Não tem homem ruim nem mulher ruim. Tem homens e mulheres que Deus tem um plano e Satanás tem um propósito de derrubar. Quem ele vai usar para derrubar essa família, esse homem, esse jovem, essa mulher, não importa. Satanás é Satanás. Ele procura alguém da casa, da família. Veja que Jesus Cristo tem autoridade, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Por isso que eu dou testemunho, vou orar, vou visitar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, não importa aonde você mora, qual é o seu estado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a autoridade, é o poder, que Jesus Cristo tem no céu e na terra e me concedeu. Amados e queridos irmãos, hoje no século 21, final de 2025, a Igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por um deserto espiritual. É muito oba-oba, muito dinheiro, muita posição, pouca santidade. Eu quero dizer, na minha vida já. Eu preciso, meu irmão e minha irmã, das vossas orações. E eu preciso de orar mais. Nós precisamos de orar mais, amar mais, abraçar mais, beijar-se mais e odiar menos, perseguir menos. O ódio, a perseguição, a calúnia, o destrato, isto é o caminho de Satanás, é obra dele. O amor, o abraço, o beijo provém de Deus. O carinho é de Deus. A humildade é de Deus. A humildade precede a exaltação. Entendeu? Como a arrogância precede a queda. Meu irmão e minha irmã, você é um varão de Deus, uma varoa de Deus. Minha irmã, você tem os dons de Deus nas tuas mãos. Porque você está pecando, brigando, bebendo. Os seus lábios são santos. Você é o templo e a morada do Espírito Santo, minha irmã. Você é o templo e a morada do Espírito Santo, meu irmão. Você é um pregador da palavra de Deus. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que se você morrer hoje, do jeito que você está, você vai cair nas garras dele. E sabe, se você voltasse para Cristo e fazer a vontade de Jesus Cristo, você vai entrar no paraíso, na presença do Senhor Jesus Cristo. E muitas almas você vai levar para Cristo. Muitos desviados. Eu não sou santo. Eu sou imperfeito. Mas Jesus Cristo é perfeito.
Eu sou pó e cinza, mas Ele é o Todo-Poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Igreja, eu te amo. Oro por vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Pastores, eu vos amo. Oro por vocês. Eu sei que ser pastor é pesado. Por isso que Deus nos chamou, nos capacitou para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se é adúltero, se é prostituta, se é afeminado, se é macumbeiro, se é macumbado, se é traficante, se é usuário, se é assassino, ladrão, mentiroso, estuprador, não importa. Ide pregar o Evangelho, fazer discípulo no meio deste povo. Você já imaginou, meu amado irmão e irmã, você fazer um discípulo no meio de uma facção criminosa? Você já imaginou você ganhar um homem desse para Cristo e ele cheio do Espírito Santo visitar os seus amigos do crime passado, orar por eles, curar, libertar, e eles aceitarem Jesus Cristo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um exército de santos na eternidade. Meu irmão, e você e eu que ganhou essa alma, tem galardão de pastor, de profeta, de ganhadores de alma. Meu irmão, não vou desistir de você. Te peço, não desista de Cristo Jesus. Você é importante, minha irmã. Você é importante, meu irmão. Você é importante, jovem. Você é importante, pastor e pastora. Obreiros, meus amados irmãos e irmãs, vocês são importantes para Cristo. Pastores, presidente, vocês importantes para Cristo Jesus. Vocês foram chamados para cuidar de um rebanho, para orientar um rebanho. Não contendei entre vós. Não dei o lugar santo à corrupção. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Meus amados, o que falta para mim, para ti, para nós? Ter o poder, todo o poder que foi dado a Jesus Cristo é apenas uma coisa: obedecer a Jesus Cristo na íntegra, como ele obedeceu o Pai. Então, quando nós obedecermos tudo quanto ele falou, veja bem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto tiver dia e noite, enquanto tiver séculos e séculos, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é conosco. Por que Ele não disse eu sou com você? Porque eu passarei. Conosco, porque é com a igreja. A igreja continuará. Meus pastores, eu vos amo. Lembra-se dos 40 anos atrás, como Deus operava os 50, como Deus operava dentro da igreja.
eram os hinos simples da harpa, porque Deus é simples. Deus age com simplicidade. A igreja não era esse monte de pessoas, mas era uma igreja cheia do poder de Deus. Todo o povo que ia aceitava Jesus e se convertia na palavra. O meu povo perece por não conhecer. Como conhecerão se não tiver quem ensina? Mas Deus nos chamou para ensinar o povo. Ensinar a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, a mim e a você, ser humilde. Se alguém bater no lado do rosto, dá o outro. Dá alguém que te pedir, sem pedir nada em troca. Falar bem daqueles que te falam mal contra você. Fugir do momento da perseguição, como que você fosse culpado sem ter culpa. Não levai o irmão ou a irmã a juízes. Assume, então, a culpa sobre si e Deus que está no céu conhece o coração, fará juízo. Não peça a morte do irmão ou do amigo, da pessoa que te persegue e quer te matar, mas peça ao Pai que a perdoa, para que possa ter o direito de vida eterna como você. Ensina o povo a ser humilde. Ensina o povo a ter uma vida de santidade. Qual é a doutrina de Deus? Eu quero vos dizer, se eu ensino para a igreja uma mulher santa lá no céu, ela tem um salão de beleza para ir arrumar suas unhas, fazer maquiagem, alisar o cabelo, cortar os cabelos, depilar. Medite. Isto é vaidade da carne, então lance fora. Abstenha dessas coisas, porque na glória, lá na glória, você vai chegar da maneira que você veio, nua. Você veio e nu voltará. Nu eu vim, nu voltarei. Lá na glória você, minha irmã, vai receber um novo corpo. Quando chegar no paraíso, esse corpo que você está pintado, tatuado, com piercing, com colar, anéis, brincos, tornozeleza, ele não pode entrar no paraíso. Se isto não pode entrar, é porque é vaidade e não agrada a Deus. Se Deus tem um corpo reluzente para ti, é mais bonito, mais belo, lá você é a mulher bela, perfeita. Lá você é um homem perfeito como foi Adão. Por quê, meus amados? Por que nós queríamos usar a vaidade? Se isto é pecado, isso é doutrina de Deus. Não é o costume do homem. Porque eu posso falar hoje, não tem importância, isto é pecado. Mas amanhã alguém da minha família está usando isto por bel prazer, e eu não posso excluí-la da comunhão, e eu começo a torcer a Bíblia. Aquilo que o coração não condena, também não se condenará a você. Mas eu preguei a santidade, eu preguei o ensinamento,
preguei aquilo que Deus não se agrada, até que na minha família aconteceu essas coisas. Eu não sou digno. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor sabe, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu preguei a cura divina e hoje eu ignoro, Deus está comigo e sabe que eu menti no passado e estou desfazendo no presente. Se eu preguei uma vida de santidade e hoje eu abraço os adultos, prostitutos, afeminados e digo não tem importância, eu estou pecando. Amar é uma coisa, mas dizer para essas pessoas, se morrer desta maneira, eu lamento, mas na eternidade não pode entrar com Cristo. Eu quero vos dizer que volte-se para Cristo, humilha-te, entregue os seus desejos, sua necessidade pecaminosa nas mãos do Senhor, ordena a Ele que tire da sua mente, do seu coração, o desejo do adultério, da prostituição, do feminismo, da lesbianidade, do homossexualismo. Entrega nas mãos dele, diga, Senhor, eu não posso me livrar, mas o Senhor pode me livrar, me livrar. E Ele vai te libertar. Você que é mentiroso, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E, Senhor, eu tenho o vício da mentira e eu sei que o pai da mentira é Satanás. Me liberta desse demônio. Jesus Cristo vai libertar. Se você gosta da vaidade, das pinturas, dos cabelos, corte de cabelo, vaidade todo, veste masculina, veste feminina no homem, e não tem condições de se libertar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entra no seu quarto e fala com o Senhor, faz uma lista das suas fraquezas, aquelas coisas que te prendem. Fala, Senhor, eu não consigo abrir mão dessas coisas. Senhor, faça por mim. Me liberta. Eu quero ser um homem puro diante de ti. Eu quero ser uma mulher pura diante de ti. Não importa qual é o seu pecado. Se é internet, se é pornografia, se é adultério, prostituição, se é desejo da mulher do outro, da esposa do outro, ou do esposo da outra, em segredo apresenta Jesus as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus desejos, que você não pode suportar e nem se livrar. Peça a Ele. Ele se entrega nas mãos dele e fala, Senhor, tudo que o Senhor fizer, seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me liberta. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu esquecer dos testemunhos do que Deus fez por intermédio de alguém, essa noite estava deitado e pedindo sono, e o Senhor começou a mostrar sobre o testemunho de uma pessoa. Quem sabe essa família que nos ganhou para Jesus, hoje eles estejam de idade, né? Quem sabe hoje eles não tenham oportunidade, alguém dentro da igreja olha para eles e fala assim, é um velho, uma velha, são velhinhos. E ele diz assim, não fizemos nada para Cristo, ninguém nos vê. Eu quero dizer para você, família de Deus, que nos conhecemos ali no Mato Grosso, nos anos de 90 e 84. Cuiabá, Várzea Grande, quando vocês nos ajudaram.
nos ganhou para Jesus. Um pastor, uma família, que também continuamos fazendo a obra de Deus. Vocês não são pequenos, não. Tem galardões de pastores nas suas mãos. Quem sabe você vai ouvir essa live e vai se lembrar. Ou alguém vai ouvir e vai dizer para você. Eu ouvi uma pessoa numa live dizer que teve uma família ali no Varja Grande que no ano de 84 conduziram eles a Jesus com as vossas sabedoria espiritual. E hoje eles também de idade, mas são pastores. Está testemunhando da família. Será que não é você? Quando esse casal ouvir, vai se lembrar como Deus o usou nas nossas mãos. Meus queridos irmãos e irmãs, ame de verdade, mais e mais. Eu amo, abraço, eu beijo, desejo abraçar minhas irmãs mesmo. Meus irmãos, não faço tudo isso porque não posso. Eu tenho desejo, eu oro, durmo e sonho com as irmãs, com os irmãos, com a igreja. Ore por mim, porque toda coisa que você tem, pode ser enfermidade, ser fraqueza, pecado. Quando você se arrepende, você fica dizendo, Senhor, eu sou fraco, sou miserável. Eu errei. Deus está pronto para perdoar aquele que confessa. Minha irmã e meu irmão, meu querido pastor, eu vos amo. Eu vos amo ainda que você não me entenda, não me aceite. Eu te amo. Que Deus o abençoe. Ore por mim. Estarei orando e aonde estiver um canceroso, um paralítico, um aidético, um lunático, uma pessoa com problema no coração, nos rins, mulheres com câncer no seio, no útero, não pode tiver homem com câncer na próstata. Se crê, Jesus Cristo vai curar hoje. Se for cego, cego vai vir. Paralítico vai andar. Estarei orando. Amém? Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra foi pregada, meu Pai querido. Pai celeste e amado. Agora Deus cura este homem. Cura esta mulher, meu Pai. Cura este jovem. Cura, Pai querido, o canceroso. Cura, Senhor, o aitético, o lunático. Cura aquele que tem colesterol, que tem diabetes. Cura o paralítico, Senhor, o cego. Cura a mulher que tem câncer no seio, no útero, no ovário. O homem que tem problemas, Senhor, na próstata, em toda parte do corpo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê vista aos cegos, ressuscita os mortos, levanta os paralíticos, Pai. Pai querido, eu te agradeço. Salve essa nação. Tende misericórdia do mundo que jaz maligno. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a família do meu pastor Jeová, missionária Judite, a família. Lembre-se que oro por vocês todos os dias. Eu vos amo em Cristo Jesus. Deu à família a minha manutenção que vocês me devem no início, o suporte espiritual, porque vocês me ganharam para Jesus e cuidaram. Eu vos amo em Cristo Jesus. Conte comigo. Não importa se você precisa de oração ou de uma palavra. Pastor Antônio está aqui enquanto vida tiver. É o vosso servo. Que Deus abençoe a família lá do Mato Grosso, em Cuiabá. Que Deus abençoe a que está morando agora em Rondônia.
Que Deus abençoe a igreja, os irmãos e os pastores. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.